Certo, dando continuidade ao nosso conteúdo de enfermagem e saúde mental, falamos de depressão, né, neste último tópico. Estávamos falando sobre os sintomas clássicos da depressão e vamos falar agora sobre o tratamento, né, que é o mais importante e é onde o técnico de enfermagem, o profissional da saúde em nível técnico, nível superior, ele vai estar inserido e vai estar atuando, principalmente no tratamento medicamentoso, aonde o técnico de enfermagem, muitas das vezes, é o responsável por estar administrando este medicamento de horário, fazendo o acompanhamento, visualizando como que está a evolução deste paciente naquele período dentro de uma instituição, dentro de um centro de atenção psicossocial, ou até mesmo em home care, né? A área ela é bem abrangente, bem extensa e bem ampla. Então, o tratamento medicamentoso para a depressão é muito importante e existem hoje, com tantas indústrias farmacêuticas, tantos estudos, já com evidências clínicas feitas ao longo de anos, que existem mais de 30 antidepressivos disponíveis. Eu gosto sempre de estar falando sobre isso. Freud é o pai da psicanálise, né? Ele foi um grande psicanalista alemão e ele prescrevia cocaína para os seus pacientes, né? Naquele primeiro momento de uso vinha aquela questão da euforia, aquele comportamento de euforia, alegria, a autoestima da pessoa ia lá em cima, só que posteriormente ao final do uso, vamos dizer assim, quando o efeito ia passar na pessoa, entrava numa depressão mais profunda ainda, vinha aquela crise existencial de novo, aquela crise de culpa, né, de estar usando aquela substância com o objetivo de ficar bem e o efeito estava sendo realmente ao contrário. E o Freud foi um usuário de cocaína assíduo, né? Tanto é que as biografias dele falam sobre isso, alguns livros, alguns estudos mostram, né? Mas a concepção que ele tinha naquela época, no mundo que ele vivia naquele período, era um medicamento inovador, vamos dizer assim, uma substância inovadora que poderia, vamos dizer, propor, né? Poderia acontecer do paciente ter resultados positivos com o uso dessa substância. O LSD também, o ácido lisérgico, foi um medicamento desenvolvido em laboratórios americanos, europeus, para o tratamento da depressão. Hoje, o LSD ele é usado, principalmente, a sua disseminação aconteceu na década de 60, onde teve todo aquele movimento hippie, aquela questão pós-guerra, essa política de paz e amor, drogas psicodélicas, e o LSD entra nesse contexto, que ele foi desenvolvido também para tratamento da depressão. Então foram alguns experimentos, né, dos laboratórios, das equipes de saúde naquela época que não deram certo. Mas hoje nós temos tratamentos consolidados, com medicamentos extremamente eficientes, laboratórios confiáveis, e existem pessoas que são acometidas pela depressão, realizam esse tratamento medicamentoso, fazem um acompanhamento correto e assíduo e tem uma qualidade de vida excelente. Cuida da sua família, cuida do seu trabalho, cuida, né, daquele contexto social que ele está inserido e tem qualidade de vida. Então isso é importante da gente ressaltar. Ao contrário do que alguns temem, essas medicações não são como drogas, que deixam a pessoa eufórica e provocam um vício. A terapia é simples e, de modo geral, não incapacita ou entorpece o paciente. Existe uma resistência de muitas pessoas em aderir ao tratamento medicamentoso, muitas das vezes pela falta de informação e muitas das vezes pelo estigma que está inserido na sociedade, de que medicamento também é droga, né? Então, para que serve o medicamento para uma pessoa que precisa fazer o tratamento da depressão? Medicamento nada mais é do que um recurso que a equipe médica tem para organizar os pensamentos desse paciente, equilibrar a química orgânica desse paciente. Só através dessa abordagem medicamentosa, com efeito terapêutico, é possível falar para esse paciente, posteriormente uma terapia, por exemplo, de que ele é importante. Ele vai conseguir contemplar isso, de que ele é importante, de que ele pode ter uma qualidade de vida excelente, que ele pode dar continuidade à vida dele e que nada é tão obscuro e cinzento como os pensamentos desorganizados que ele manifesta estão impondo para a vida dele.
Então, através da abordagem medicamentosa, o paciente vai conseguir contemplar o que está sendo proposto. Então, tudo é um processo. Então, é extremamente importante, nós, como profissionais da saúde, abordarmos o paciente dessa maneira. Né? Dessa maneira, fazendo ele compreender que tudo que vem acontecendo dentro de uma abordagem clínica, um tratamento medicamentoso, um acompanhamento, é para a sua recuperação. Alguns pacientes precisam de tratamento de manutenção ou preventivo, que pode levar anos ou a vida inteira, para evitar o aparecimento de novos episódios de depressão. A psicoterapia ajuda o paciente, mas não previne novos episódios, nem cura a depressão. Ou seja, o indivíduo, ele recebe a abordagem lá profissional, ele procura, vamos dizer assim, um CAPS, e ele está inserido num contexto ali de oficinas terapêuticas, de atividades desenvolvidas dentro daquela instituição. Ele é acompanhado por uma equipe multiprofissional, onde existem enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogas, psiquiatras, artesão, educador físico, e ele vai estar inserido ali, ele participa, ele está tendo evolução, ele está fazendo o tratamento medicamentoso correto, ele participa das oficinas terapêuticas, ele tem o seu atendimento individual com o psicólogo, tem a consulta de enfermagem para verificar como que está a saúde dele através de exame físico e algumas coletas de dados. E depois de um determinado período ele fala, eu estou bom, eu estou bem, eu não preciso mais tomar este medicamento, eu não preciso mais frequentar esse tipo de reunião. Até porque o objetivo do CAPS não é institucionalizar o paciente. O CAPS, ele ajuda nesse processo de retomada do protagonismo quando o paciente, através da avaliação da equipe multiprofissional, está apto a receber alta, ele recebe as orientações como continuar. Mas cada caso é um caso. Existem pessoas que precisam levar esse tratamento medicamentoso, esse acompanhamento, pelo resto da vida. Outras pessoas nem tanto. Ou seja, muitas das vezes acontece da diminuição do desmame de um certo medicamento, das suas doses, do período que a pessoa vai tomar. E o que fica bem claro que todo indivíduo que teve um episódio de depressão profunda ou não, precisou fazer um acompanhamento, um tratamento medicamentoso, é indispensável que ele continue a fazer a terapia. Né? É indispensável. Então, eu preciso fazer terapia pelo resto da minha vida? Muitas das vezes sim. Para você conseguir ter a qualidade de vida e conseguir desenvolver as suas atividades de maneira eficiente e de maneira satisfatória, é importantíssimo dar continuidade, sim. Muitas das vezes o tratamento medicamentoso ele é cessado, ele acontece a diminuição, porém isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Cada ser humano é um universo, nenhum ser humano é igual ao outro, nós somos muito parecidos, mas cada ser humano contempla a vida de uma maneira. Você pode viver em um grupo, esse grupo pode ter 10 pessoas, nenhum vai pensar da mesma forma que o outro. Em um determinado momento vai haver divergências de opiniões e de pensamentos, porque nós somos seres únicos. Então isso é importante estarmos falando aqui, certo? A técnica auxilia na reestruturação psicológica do indivíduo, além de aumentar a sua compreensão sobre o processo de depressão e na resolução de conflitos, o que diminui o impacto provocado pelo estresse. Então, essa pessoa, ela tem esses sintomas, essas características de depressão. Ele foi acompanhado, abordado por equipe, realizado um tratamento medicamentoso, mas tudo isso tem como objetivo de mostrar para a pessoa de que ela tem uma patologia, de que ela precisa cuidar da saúde mental dela e de que é importante. E como que funciona, como que acontece o processo, até porque ela é a principal, vamos dizer assim, o objeto de estudo nesse período, nesse instante, nessa situação. Então, nada mais importante do que o indivíduo que está passando por essa situação entender, compreender por que tudo isso está acontecendo, por que é preciso que seja feito dessa maneira. Através dessa percepção e de contemplar a importância do tratamento, ela jamais vai querer retornar àquele, vamos dizer assim, aquele fundo de poço em que ela se encontrava algumas 24 horas atrás, alguns períodos atrás. Eu trago aqui a foto, a imagem de um homem público, provavelmente muitos de vocês conhecem,
muitos de vocês já viram algum filme deste brilhante ator, que é o Robin Williams, ator norte-americano. Fez diversas comédias, fez muita gente dar risada e sofria de depressão. Ele cometeu suicídio com um cinto, ele se enforcou com o próprio cinto. Casado, com uma bela esposa, com belos filhos, com uma profissão, uma carreira consolidada, dinheiro, eu tenho praticamente certeza de que nunca foi problema para ele, mas nada disso pôde suprir o vazio que ele tinha dentro dele. Vamos partir do pressuposto também que a depressão, ela muitas das vezes é uma patologia pré-existente. Às vezes essa pessoa, ela tinha essa predisposição na sua árvore genealógica lá, no seu DNA, e o Robin Williams é sabido por todos que ele era dependente químico, ele fazia uso problemático de substâncias. Eu não sei dizer exatamente se era substância canabinoide, se era derivado de cocaína, se era algum tipo de substância injetável, porém ele fazia uso problemático e foi algo que potencializou, né, a sua depressão, porque ele abandonava o tratamento medicamentoso, ele se afundava na crise e acabou, infelizmente, cometendo suicídio. Então ele disse uma frase antes de morrer e o pessoal colocou como uma, vamos dizer assim, um ponto de vista sobre como é a doença, como essa pessoa se sente nesse ponto de vista, né? Eu sempre achei que a pior coisa da vida era chegar ao fim dela sozinho. Hoje sei que, na realidade, a pior coisa é terminar a vida cercado de pessoas que fazem você se sentir sozinho. Então, quando nós falamos lá no início do nosso conteúdo sobre como o meio e as pessoas influenciam também a característica do transtorno, ele disse aqui bem claramente que muitas das vezes o contexto social, o contexto cultural, o meio que você convive, que você está inserido, tem impacto direto como você contempla e vê a vida e reage a tudo isso, né? Ah, os outros são culpados pelos nossos problemas? Não, não é isso. A responsabilidade é do indivíduo. Porém, as influências acontecem. E ele disse uma característica: eu estou rodeado de pessoas e me sinto só. É uma característica também dos sintomas clássicos da depressão. Então fica bem explicado, fica bem nítido, né? Como que funciona essa realidade e quais são as características dessa doença, que ninguém está ileso. Por isso é importante o conhecimento.